que a gente bate muito na tecla, né, gente? É a tal da distribuição proteica. Então, nessa dieta, mesmo que ela tenha essa flexibilidade, né, até mesmo para adesão do paciente, como a gente pontuou, se essa distribuição proteica ela não for equivalente ao que a gente precisa também, esse paciente não vai conseguir ganhar massa muscular, né? Então, enfim, é a gente entender que é importante ter, sim, uma dieta flexível, no sentido de ter os alimentos que a gente gosta, né, incluídos na nossa rotina, até porque a gente fala tanto da constância, né? Só vai ser possível uma dieta ser constante para a gente poder obter os resultados que a gente quer a partir do momento da adesão, né? Então, ter flexibilidade nos leva à adesão. É o que eu penso também que nós, nutricionistas, a gente já tem uma experiência bem grande, né, com pacientes, e a gente sabe que ninguém segue dieta 100%. Sim. Uma vez a gente estava para um congresso, dentro do carro, você perguntou assim, acho que foi pro Vinícius, você já viu algum paciente que segue dieta 100%? Cara, e aí isso é uma pergunta que você fala assim, cara, será que tem? E eu acho muito difícil. Tem aqueles pacientes que seguem 95% no final de semana e não sai e tal, mas é muito difícil você conseguir manter aquela dieta 100%. Por quê? Porque acaba que você vai numa festa, você tem um evento, você tem uma vida social. Por exemplo, Márcio, eu adoro tomar cerveja, eu não posso mentir, entendeu? Todo mundo vê nas minhas redes sociais. Eu sinto prazer em tomar, e claro que nada em excesso. Então, assim, não é aquela cerveja do final de semana que vai estragar tudo aquilo que eu fiz durante a semana. E aquela construção. Por exemplo, eu com 23 anos, dando um exemplo de vida, eu descobri que eu era hipertenso. Então, assim, foi aí que eu comecei a mudar minha vida. E aí, quando eu estava formando nutrição, mas eu era um estudante de nutrição que não fazia muita atividade física, até porque eu trabalhava e estudava. Então, assim, e a partir disso eu comecei a ter a nutrição na minha vida e ter essa flexibilidade. Sempre gostei de tomar cerveja, mas sempre tive dentro da flexibilidade a atividade física e alimentação, pelo menos durante a semana. Eu acho que essa flexibilidade já vem a longo prazo na minha vida e é o que eu tento mostrar para meus pacientes hoje em dia. Eu também, contando um pouquinho da minha história, é bem parecido com a do Marcinho. Quando eu comecei a tentar emagrecer, eu tinha a cabeça ainda que os pacientes têm, né? Que é o quê? Vou fazer dieta low carb, vou tirar carboidrato, troquei a cerveja pela vodka na época, né? Na época da faculdade. Enfim, foi um momento ali que eu tirava, no final de semana eu abria a rédea, né? Fazia 8 refeições livres. Então, ou seja, era on-off, né? E depois que eu fui entendendo, eu falei, opa, peraí, não, o segredo está na constância, né? Do que eu tô fazendo na maior parte do tempo. E aí, hoje eu trabalho muito com os pacientes com refeições livres, né? Então, a gente coloca e tira aquela refeição, porém, não é igual fazia, né? Começava programado, né? e dentro dos hábitos sociais ou dentro de uma vontade pessoal, né? Então, é isso que é legal a gente trazer, né? A nutrição, ela vem mudando muito. Hoje a gente fala muito de déficit calórico, que é primordial para o nosso emagrecimento. Mas lembrando que nós temos a taxa metabólica basal, né? Tem isso, né? Desculpa te cortar, mas a gente não pode trabalhar muito abaixo da basal. As pessoas acham que é só fazer déficit, mas a gente tem que olhar o metabolismo corporal também, entendeu? Então, assim, o déficit calórico ele é importante para emagrecer, mas eu não posso restringir demais. Nós temos a nossa taxa metabólica basal, que é importante para manter esse metabolismo. E até linkando nisso, foi bom você ter falado isso. Por exemplo, a partir do momento que você reduz a taxa metabólica basal, né? Reduz muito da sua necessidade basal, além do seu cortisol. E lá no teto, né? E que vai, em algum momento, descompensar a alimentação, porque você vai começar a ter uma busca maior por alimento. Gente, o metabolismo vai desacelerar, vai fazer o contrário, né? Então, assim, hoje eu tinha medo danado de carboidrato. Então é muito engraçado, né? Hoje eu falo assim, caramba, eu vou treinar com o Rodrigo e, bem, eu vou treinar quadríceps. Então, eu já vou ali, já como meu pãozinho com geleia, pré-treino. E assim... Acaba que quando você restringe muito, você tem alteração dos hormônios também. Por exemplo, a progressão de T3 para T4, ela fica prejudicada. A questão da grelina, da leptina, isso acaba te levando a ter mais fome. E algo que você falou também, o pessoal tem muita carbofobia, né? O pessoal fica com medo, carboidrato engorda. Mas, por exemplo, você pega uma colher de azeite, a quantidade de caloria que tem ali vai equivaler quase, basicamente, meio pão de sal, se for olhar assim. E aí o pessoal usa o azeite como um alimento saudável. Você come azeite, come bastante, coloca muito azeite na salada, mas quando vai ver, eles colocam a culpa no pão de sal, onde na realidade é o excesso de azeite que está utilizando. Por isso que informação é liberdade, né, gente? A partir do momento que a gente começa a entender o que a gente está fazendo, como que funciona, né? Uma das coisas que eu gosto muito de mostrar para os pacientes hoje em consulta é o Diet Box, né? Que é o aplicativo que a gente monta, a dieta. Peraí, como que tá funcionando a sua dieta? Quantas calorias que ela tem? Olha, eu tô pensando na distribuição dessa proteína, é 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, ou 2 gramas. E aí, para
o paciente entender isso, né? Porque é muito fácil a gente taxar alimentos como bons ou ruins, vilões ou mocinhos, só que, na verdade, o que conta é a alimentação, né? O contexto alimentar. Não existe alimento bom ou ruim. Na realidade, existe aquele paciente que não pode consumir aquela quantidade de alimento naquele momento. Sim. Pode ser que daqui para um futuro próximo, de repente, aquele alimento vai ser mais saudável para ele ou não. Ou melhor, né? Corrigindo, não é que é mais saudável, mais indicado para aquele momento. Por exemplo, se o paciente gosta muito de algo muito gorduroso, né? Por exemplo, o azeite, que é algo que o pessoal tempera salada, ele acaba adicionando muita caloria na refeição. E a gente tem que pensar em relação à densidade calórica do alimento. Se a pessoa quer emagrecer, ele tem que procurar alimentos com densidade calórica menor. Consequentemente, ele vai comer um volume maior e visualmente ele acaba ficando mais saciado. Sim. Diferente, por exemplo, a pessoa que quer ganhar peso, ela precisa optar por alimentos que têm uma densidade calórica maior, que acaba comendo um volume menor. Isso acaba reduzindo a possibilidade de causar uma futura distensão abdominal e perder a linha do físico também. Uma coisa que as pessoas não sabem, que na verdade, que nem eu vim pegando esse gancho do Vinícius aí da questão da caloria, é que 1 grama de gordura tem 9 calorias. Ou seja, mais que o dobro do carboidrato da proteína, né? É o dobro mais. Então, isso que o Vinícius falou é bem interessante. Então, às vezes, as pessoas acham que está consumindo um alimento muito saudável, mas esse alimento tem uma densidade calórica muito alta e ela não consegue perder peso. Ou mesmo, assim, né? Eles vão lá e taxam o carboidrato como vilão e esquecem do álcool do final de semana, que é liberado e que tem 7 calorias por grama também. Tem essa galera. E o álcool sempre é acompanhado, ou na maioria das vezes, por algum petisco, né? Que acaba acrescentando caloria vazia. Pra caramba. E além de levar a desidratação, aí entra N fatores que a gente conversa no consultório sobre isso, falando de álcool, né? Que também quando o paciente está de ressaca, que tem até a desidratação, então tudo isso interfere num processo, seja ele de emagrecimento, de ganho de massa muscular do paciente, aquela rotina. Então a flexibilidade hoje em dia, ela tem que existir. Eu penso que todo paciente tem que ter uma flexibilidade alimentar, tirando aqueles pacientes que tem que fazer dieta. Hoje em dia eu nem coloco na folha lá dieta, eu coloco plano alimentar, porque eu acho que nem todo mundo precisa de dieta. Eu preciso de dieta aquele paciente que é diabético, uma diabetes descompensada, o paciente com comorbidade, por exemplo, dislipidemia, paciente renal crônico. Esse paciente, ele obrigatoriamente ele tem que fazer uma dieta flexível, para ele nunca vai funcionar e nem é indicado. Então, uma coisa que eu sempre falo. Agora, um paciente que ele busca qualidade de vida, estética, saúde também, né? Mas, assim, tem como flexibilizar. Aquilo que você falou no começo, 80%, 20% aí, flexibilizar uns 20% da dieta, eu acho que é cabível, é saudável e faz com que o paciente tenha muita aderência ao plano alimentar.